Websérie Caminhos da Inclusão, episódio 3, Direito à Igualdade e Não Discriminação, História da Tuti. Gravando. Ai, voltamos. Parece que nós nem fomos, né? Que a gente sempre tá do mesmo jeito. Na mesma roupa, a gente tá sempre sentado. Ô, louco, bicho. E aí, cara, o que é que nós temos pra hoje? Hoje vamos falar sobre direito ao que mesmo? Igualdade e não discriminação. Então hoje eu vou falar sobre direito da igualdade e não discriminação. Que bacana. Então hoje é um assunto de extrema importância. Vou até vestir aqui a roupa da seriedade, porque realmente é um assunto muito sério. Bullying, né? Ah, é pra ser sério mesmo? Então, agora é sério. Desculpa. Bullying. Agora já bagunçou. Bullying, né? Discriminação por conta da deficiência, né? Uma coisa que a gente tem evoluído, né? A gente tem que considerar, mas ainda precisamos caminhar muito mais. E vamos falar um pouco sobre deficiências que não são tão visíveis quanto a nossa, né? Porque a gente sempre está sentado aqui, é muito fácil ver que a gente é deficiente. Mas vamos falar sobre deficiência intelectual, sobre os preconceitos e as dificuldades dessas pessoas que passam por deficiências que são menos visíveis, ou então até invisíveis aos olhos. Porque se você não sabe, essas pessoas às vezes sofrem muito mais que a gente que está na cadeira de rodas. E vamos entrevistar a Tuti, vocês vão conhecer essa menina maravilhosa, que é fono, que é cantora, que tem os cachorros mais bonitos que o macaco. Eu vou fazer aqui também a minha reivindicação, que eu tô ficando tudo fora dos rolês de música, né? Pô, sacanagem, né? Mas minha vingança tá vindo aí. Pode deixar que eu vou também fazer uma entrevista massa. Tu vai ver, trouxa. Vou deixar você puxar, porque você tá rebelde. Então vai. 3, 2, 1. Olha pra câmera. Vai, Curupira! Minha mãe contava que a minha mamadeira só podia ser gelada, porque eu não bebia o leite se não fosse gelado. Quer que eu volte, né? Eu vou rir. Você foi espirrar, Péricles? Ali ela começou a ver minha seletividade alimentar. Então, porque eu negava e só tomava gelado. E depois eu fui para alimentos só amarelos e ninguém entendia na época o que era aquilo. Então, era batata, mandioca, polenta. E aí eu casei e dentro do meu casamento, na fase adulta, né? Virou um caos, porque eu tinha problema da minha comunicação mesmo, né? De como que era assertivo me comunicar e dependendo de como fosse era o gatilho para entrar na crise. E daí foi quando eu fui atrás de quem era aquela pessoa esquisita e imperfeita no mundo para entender o que era tudo aquilo. A gente quando fala de não discriminação, a gente fala de ação de um ser humano. A discriminação ela sempre vai vir de outro ser humano. Então, nós falamos aí de conscientização e de barreira atitudinal, né? Que é aquela barreira que parte de outro ser humano em desfavor da pessoa com deficiência. Então, o tratamento igualitário e a não discriminação parte de cada um de nós derrubarmos as barreiras atitudinais que nós temos. Seja por coisas que a gente aprendeu já transmitido da família, né? Ou na escola, em qualquer ambiente que a gente aprendeu, mas que a gente saiba desconstruir esses preconceitos, né? E enxergar a pessoa com deficiência realmente como ela é uma pessoa, a deficiência é um detalhe, né? Que pode ocorrer na vida de qualquer pessoa, uma condição. Descobrir o autismo foi um mistério na minha vida, assim, porque eu cresci com algumas palavrinhas na minha cabeça ecoando, que era ser esquisita, ser estranha, maluquinha, imperfeita, assim, né, dentro do que esperam da caixinha social que a gente tem. E daí eu falei, opa, eu estudei algo parecido na faculdade, parecia muito com isso, mas quando eu estudei o autismo, ele era muito quadradinho, né, assim, de movimentos corporais, de não faz contato visual, de nananã. E eu nunca aprofundei tanto. E daí eu fui entrar no Asperger. Aí eu falei, mas tem isso aqui, isso aqui. Então eu comecei por autoanálise, assim,
E aí a Tailine é psicóloga, minha esposa, e daí ela, ué, né? E aí várias crises sensoriais, várias coisas. Fui parar no psiquiatra, no teste neuropsicológico e tudo se abriu e tudo fez sentido. E aí veio o diagnóstico que hoje em dia eu falo assim que ele vem muito mais para o meu autoacolhimento. A gente fala, ok, eu posso ser eu no mundo sendo tudo isso que eu sou. Por essa questão da discriminação ser um ato humano, a gente tem uma evolução científica, a gente tem uma evolução nas terminologias, né? A gente tem uma evolução de diagnósticos, de habilitação e reabilitação, mas a gente pouco tem avançado ainda, infelizmente, né, com relação à percentual de pessoas que atuam, né, que conhecem a pauta, que buscam respeitar as pessoas com deficiência. Essa questão da barreira atitudinal ainda é muito grande e ela que gera, né, a discriminação e o tratamento desigual. Quem tem baixa visão, né, se você não tem um defeito, entre aspas, né, visível ali de longe no olho, a pessoa olha para você, o que esse camarada está fazendo na fila dos preferenciais? Cadê o braço dele que está faltando? Cadê a perna que está faltando? Porque esse julgamento já parte do seguinte: a pessoa precisa ver algum defeito físico no corpo do outro para dizer que ele tem deficiência. Se ele não tem defeito, se ele é perfeito, entre aspas, novamente, é porque é uma pessoa sem deficiência, né? Mas as deficiências ocultas ou invisíveis, elas não estão à mostra, né? Hoje as minhas maiores características em relação ao autismo, alguns movimentos corporais, né? Seletividade alimentar, a fadiga social, que eu tenho bastante, mas basicamente esses três são os piores. Eu acho que a fadiga social é o pior, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer várias coisas, então essa parte social, da bateria social mesmo ir acabando, e daí poder levar para a crise sensorial, que daí entra, né? Mas esses três eu acho que são os que mais me perseguem assim até hoje, e que não tem muito o que fazer porque faz parte, né? É aprender a conviver com eles. Com certeza. Eu acho que a gente tem que sair do limitante, né, e entender o que pode ser feito. Eu sempre tento mostrar para as pessoas que, diferente na televisão, que às vezes a gente vê isso, um autista sempre é muito severo. Então é muito difícil olhar para um autista tipo como eu, nível 1, e achar, as pessoas já olham e veem com, você não tem cara, você não tem jeito. Então é que nem você estava ali no carro, eu mesma, eu não tinha visto que você era você. Aí eles falaram, ele que vai te entrevistar, ele é o cadeirante. É ele? Eu falei, então é você. Então assim, tem essa questão visual, né? Só que é muito ruim a gente ter que ficar provando, tipo, eu sou deficiente, vou te mostrar aqui, me ajuda aqui a descer do carro. Vai tomar naquele lugarzinho, né? Às vezes é uma questão mais simples, a pessoa cometeu uma falha ali por causa de um preconceito que ela tinha desde criança, mas você esclarecendo para ela que não é da forma que ela pensava, né, orientando ela com relação ao que é a deficiência, as necessidades da pessoa com deficiência, ela vai entender e vai mudar esse pensamento, não vai agir mais daquela forma. Agora, infelizmente, depois que a pessoa é instruída, ela sabe como que ela foi instruída em como vencer esse preconceito e ela comete novamente, aí é discriminação, aí é crime, aí é ação penal mesmo. Bom, a minha infância, ela foi literalmente salva pela música, porque com todas as diferenças que eu tinha, eu sempre amei música, né? Então eu tinha 5 aninhos e eu era uma criança bem fora do quadrado em relação à cognição, então tinha uma expansão de consciência muito louca, assim. Entendia muito das coisas, de assuntos que ninguém esperava. E aí a música veio, tinha um grupo na minha escola, chamado Show Musical La Salle, só tinham adolescentes e uma amiguinha minha me avisou que teria um teste. A minha mãe estava em reunião e eu fui para esse teste com 5 aninhos, muito doida, né? E aí eu cantei, atirei pau no gato e eu fui a primeira criança a entrar no grupo. Então eu não socializava, eu não falava com ninguém, mas eu cantava. Então a música me salvou de fato assim para poder estar num ambiente social, mesmo sem socializar. Então eu fiz turnê, fui para Disney, fui para México, um monte de lugar com eles cantando, que me proporcionou estar no mundo.
né? E eu acho que até hoje ela me salva assim em relação a conexões. Eu acho que muito do que eu sou e do que eu tenho é por ela. Não foi tão pesado o ser quem eu era por conta da música. E uma tecla muito importante assim que eu bato usando a música é que, na verdade, todos somos imperfeitos, né? Eles cobram da gente uma perfeição, meu Deus, temos que ser deuses na Terra, assim, de perfeição, né? Que ninguém tem para dar. Isso antes do meu diagnóstico era muito engraçado. Eu sempre trabalhei com crianças, adultos, adolescentes, mas com as crianças principalmente, eu via os pais querendo uma perfeição, tipo assim, ele foi mal em matemática. Eu falava, tá, mas ele foi bem nesses todos os outros aqui, a matemática é o problema. Aí eu perguntava para os pais assim, tá, mas me conta, você é bom em tudo? Editais de concurso. Muitos editais colocam barreiras ali que são impostas subjetivamente por quem elaborou o edital, né, que vem dificultar, por exemplo, você ter acesso a uma prova ampliada, você ter acesso à adaptação de provas de aptidão física. Então, o edital não pode vir já criar barreiras de acesso ao cargo público, só por causa da deficiência. Quando ele pede, diz assim, aptidão plena, ou seja, todo candidato com deficiência vai ser eliminado na junta médica, independente dele ter passado em primeiro lugar na lista geral do concurso. Né? Então, isso é uma discriminação, né, que vem de uma barreira atitudinal, foi criada subjetivamente por quem estava elaborando o edital. A música, por ser minha maior fonte de conexão, né, ela também trouxe a composição para minha vida. Então, o papel e a caneta, eles me trouxeram essa possibilidade de trazer sentimentos de alguma forma, né? Porque eu tinha muita dificuldade, ainda tenho, com saber o que eu estou sentindo. Se eu estou triste, se eu estou com raiva, eu trabalho muito em terapia isso, porque antes de eu fazer terapia, de fato, eu confundia mesmo os sentimentos, assim, que é muito comum no autismo. Então, a música me traz essa possibilidade de olhar para o papel e falar, é isso que eu estou sentindo, agora fez total sentido. Então, realmente, eu estou triste, eu estou com raiva. A raiva é um dos sentimentos que era mais difícil para mim de acessar e entender que eu estava sentindo, porque meu pai é uma pessoa que traz muita agressividade, muita coisa, então é uma coisa que era muito aversiva e eu achava que eu não podia sentir raiva. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei para ele, lembra disso? Era isso. E ele falou, jamais. Então começou ali o problema do, você é tudo isso. Não, mas isso aqui você não é, pelo preconceito do diagnóstico. E aí eu fiz Imperfeita. Eu quero te dizer tantas coisas, mas só posso falar se você me olhar, me aceitar como eu sou, imperfeita. Porém, quem fala é responsável por os efeitos da sua expressão. Tá? Você pode falar suas ideias e tal, cientificamente discutir temas, discordar de vários temas, mas você não pode utilizar essa liberdade para causar dano a terceiros, seja de ordem material, de ordem psicológica, de ordem social. Então, se a pessoa se sente que por uma fala, né, uma piada, algo que tipo ela não tinha intimidade para a pessoa só fez dela deboche, ela tem todo o direito de ingressar com a ação judicial pedindo indenização e tudo. Busque auxílio em defensoria pública, no Ministério Público, nos conselhos municipais e estaduais de defesa do direito da pessoa com deficiência. Também, se quiser, um advogado particular, mas se não tiver condições, a Defensoria Pública também tem esse serviço. E dentro do autismo e de tudo, tem uma das coisas que mais me ajudam, se não for a que mais me ajuda mesmo, são os meus filhos, os meus cachorros. Eu tenho 3, que é o Klaus, o Potter e o Bife. O Bife foi resgatado e o Klaus e o Potter, eles são de apoio emocional. Então, eles vieram para me ajudar realmente, né, no autismo e nas crises. E cada um é engraçado, é como se cada um tivesse assumido uma função mesmo, assim. O Klaus, que é o meu Samoyeda, ele assumiu a função de eu preciso acordar ela. O meu Golden, que é o Potter, ele veio por uma ONG, né,
de cachorros de assistência. Ele sim é o apoio emocional, porque se eu estiver em crise sensorial, ele faz compressão, ele entra no meio, se eu estiver passando mal, ele entra na frente. Eu falo assim que é o amor mais sublime e perfeito do universo, porque nenhum humano consegue chegar nesse lugar assim de acolhimento mesmo, de falar, meu Deus, ela está passando muito mal, eu preciso ir ali e entender que é naquele lugar, daquele jeito que ele precisa fazer. Então eu acho assim, o cachorro de assistência emocional, para quem tem qualquer tipo de transtorno, eu acho que é um dos pontos principais assim para você conseguir se autorregular assim, né? O ponto de regulação. E para mim, além deles, eu tenho a água também. Então eu vou pro banho e tudo. Também é outro lugar que eu consigo regular bem. Para todos, assim, eu digo que hoje a gente não deve perguntar o que a pessoa pode ou não, com deficiência, pode ou não pode fazer. Mas a pergunta do século que nós estamos é: o que você precisa para fazer o que você deseja? O que você precisa para realizar seus sonhos, para trabalhar, para estudar, para viver sua vida independente? E essa pergunta é que faz a diferença. De tudo isso que a gente vê no mundo e na humanidade, eu acho que começa o maior problema quando a gente não entende a palavra empatia. Porque empatia não é só sobre acolher o outro, é poder olhar para o outro não com o seu olhar, mas com o olhar do mundo dele. E às vezes a gente realmente não sabe sobre o mundo do outro, mas a gente tem como se comunicar. E sabendo se comunicar, a gente pode perguntar, a gente pode estudar, a gente pode procurar fontes para acolher aquele mundo. O mundo não está perdido quando a gente vai atrás de um diagnóstico. Pelo contrário, eu falo que o universo se abre. Então procurem profissionais capacitados para isso. Se você vive esse momento de percepção, de se achar diferente, ter sinais dentro do espectro, procurar um psiquiatra, um neurologista dentro dessa área, por favor, porque infelizmente, eu sempre falo sobre isso, a gente lida com pessoas, ninguém é bom em todas as áreas. Então é muito importante ir num especialista dentro do que você precisa ser investigado. Ser diferente não é um problema. Então, seja diferente, mude o mundo. Eu brinco muito, seja você e mude o mundo, porque é assim que a gente consegue mudar, cada um sendo o que é. A parte mais bonita do episódio foi os cachorros da Tuti, né? Eu tô preocupado com minha filha ver os cachorros, vai querer trocar o pai pelo cachorro. Mas não é uma troca tão difícil de acontecer, né? Então, galera, o Guilherme foi lá falar com a Tuti, eu fui falar com um especialista, muito legal também. E acompanha aí com a gente, fica com a gente sempre na nossa série, porque cada vez nós vamos subindo aí o sarrafo. Exato, vamos tentando agregar mais gente, agregar mais conhecimento e falar cada vez menos porcaria, porque a gente tá ficando sério. Exatamente. Pelo menos estamos tentando, é final já, Macaco. Não, só no começo, agora no final começo, já no final, desceu a ladeira já. Se ontem fosse hoje, amanhã seria hoje, é isso. E se você gostou, não gostou, manda pra todo mundo aí, manda problema pros seu, inimigos, você gostou, exato. problema seu, Manda pra pro sogra, povo, fala só, sogra, olha só. Aí deixa ela ver e ela vê o que ela acha. Tá bom. Tá bom. Então... Como é que é, cara? O Kamehameha, vai você, eu quero Não, deixa o Kamehameha pra lá, rapaz. Mostra o spoiler, mostra o spoiler. Então, faz o coração aqui. Eu caio se eu fizer isso aí. Você cai? Então, só cai então. Tá bom, vai, filha, vai, vambora.